Deixa eu passar a bola agora pro Get Up. O Get Up eu acho que, sei lá, quem ouve esse podcast provavelmente conhece, mas se apresenta aí, Get Up. Fala um pouco sobre você, sobre sua história com o Bitcoin e também sobre o que mais você quiser falar. Vou falar aqui então. Ô Diego, valeu, obrigado aí pela sua apresentação. Mas sabia que a gente tem que agradecer toda essa mutreta do Banco Central com os bancos? Que só por causa disso a gente tem o Bitcoin. Então tem um lado bom ainda, né? Perfeito. Perfeito. E eu vou Senão não além. existiria Bitcoin. Exatamente. E graças a Deus que o André Esteves e o Warren Buffett não entenderam ainda ou se fazem de não entendidos, porque permite a que pessoas que realmente precisam, né, que estão expostas à censura e à diluição, possam comprar mais barato. Porque o dia que esses caras entenderem, pelo amor ou pela dor, bye bye US$ 100.000, US$ 200.000 e esfogueta esse negócio lá para cima. Então, de certa forma, como você bem disse, eu sou até grato por esse mercado financeiro ainda não ter completamente entendido. Deixa aqueles 19 dos 20 países que mais adotaram per capita, que são pobres, o Vietnã mais do que os Estados Unidos, serem irrigados com Bitcoin barato. Você está perfeito nessa. Sim. A minha história é que eu comecei a trabalhar desde cedo, ali dos 12 anos, e sempre vivenciei muito esforço meu, da minha família, trabalhar, e a gente pagava muito, sempre pagava muito imposto, né? Então isso já começou a fazer eu não gostar do Estado, porque achava que o imposto ele era, naquela época eu não tinha muita noção, mas ele era sempre, até hoje é empregado de forma errada, né, no nosso país. Hoje eu vejo que o imposto é roubo, né? E, e uma das saídas na época, quando eu era menor, o cara tentava correr do imposto, não respeitar algumas leis idiotas, fazer as próprias leis sem prejudicar ninguém. E depois a vida foi tocando, a gente vai trabalhar, vai abre empresa, fecha empresa, vai trabalhar em multinacional, sai, até que em 2021, em março foi, que eu já tinha lido alguma coisa sobre Bitcoin antes, em alguns anos, eu falei com o gestor da XP em 2017, e o cara falou que era fria, já tinha falado com outras pessoas e por negligência minha, por preguiça mesmo, burrice, né? Não fui mais a fundo, eu acabei confiando em terceiros. E em março de 2021 eu decidi estudar. Na verdade, primeiro eu comprei. Eu nem estudei, eu comprei. Estava 54 mil quando eu entrei. E aí depois, em abril, eu comecei a estudar. E, e aí ele começou a se alinhar com os meus princípios, com meus valores. Daí eu comecei a estudar. Eu comprei e comecei a estudar no próximo mês. E aí eu aprendi sobre dinheiro. Eu vi a importância do Bitcoin para gente, para o mundo melhor, né? Parece meio romantismo, mas é a realidade. E a questão da estabilidade, o Bitcoin me traz muita estabilidade, da propriedade privada, da liberdade que me dá de tu acordar e saber que teu valor está ali, não tá sempre preocupado com a questão da confiscabilidade, apreensão de bens e toda hora ter alguma coisa da política, saber que tu tá na mão dos caras, né, cara? Teu dinheiro num banco, tu tá na mão de político. Infelizmente é assim que funciona. E, e juntando isso tudo, esses são os motivos que, como eu entrei, quando eu entrei e por que que eu sou autista. E deixa eu te perguntar, aproveitando, você falou que você começou a estudar foi mais ou menos abril, maio. Isso é quando tem aquele começo de queda todo do Elon Musk, ou por acaso, ou porque isso, sei lá, realmente foi um momento de precisar estudar, testar convicção? Porque pra mim eu lembro que esse primeiro dip do ano passado, quando o FUD da energia do Elon Musk, a China banindo, foi realmente um momento de caralho, eu preciso estudar mais pra reforçar minha convicção pra entender isso aqui direito. Daí, sei lá, acho que isso é uma coisa que acontece com muita gente e pode estar acontecendo com o pessoal em casa agora também.
Isso, foi exatamente nesse momento aí. Para aprender mais. Aí eu peguei o padrão Bitcoin. Foi o primeiro livro que eu li, depois eu li o Red Pill, daí foi vários outros livros da sequência, né? E aí o cara vai aprendendo e vai vendo que é uma saída que a gente tem, e a princípio é a melhor saída que eu tenho visto em, sei lá, talvez em toda a minha vida, porque eu nunca dei muita bola para Estado e lei e o caralho é quatro. Eu vou trabalhando e faço, cara, tenta fugir do imposto aqui, foge lá e na verdade, só que chega uma hora que fica complicado tu conseguir crescer e produzir todo ano um 25% mais, né, cara? 30%. Quando tu, sei lá, até uns 30, 40 anos tu consegue, mas daqui a pouco tu não consegue sempre crescer isso, né? Daí tu começa a ver que, opa, já não sobra mais como sobrava, né? E a melhor forma de poupar é o Bitcoin, pelo que a gente aprende, pela estabilidade dele e pela liberdade que ele dá, é um caminho que eu acho que é um ótimo caminho para um mundo melhor para as pessoas. O que você descreveu aí aconteceu comigo também. É quando você começa a estudar e vai vendo como tem umas coisas que parece que não são nada a ver, mas na verdade se alinham pra caralho com outros traços da sua personalidade que, pô, supostamente o Bitcoin é só um dinheiro apolítico, tudo o resto, por um lado a gente que projeta em cima dele, mas ao mesmo tempo ele tem o ethos do pessoal que construiu ele, e esse ethos é muito interessante como, sei lá, eu não me reconheceria. Ah, tipo, antes de conhecer o Bitcoin, eu não me reconheceria como libertário porque eu nem conhecia o libertarianismo, nem sabia que isso existia, nem sabia que era possível um movimento como esse, assim. E é muito legal como para várias pessoas, tipo, ajuda a organizar um tipo de pensamento que até existe, mas existe de uma maneira difusa e que parece que é errado não ser coletivista, né? É errado você não acreditar no bem comum que o pessoal tá falando que é o melhor. E, puta, isso é muito legal, essa sensação de, pelo menos pra mim, assim, não vou falar que é pra você, mas imagino que seja também, essa questão de soberania e dar uma liberdade maior e uma segurança e uma tranquilidade, assim, tipo, no fundo, é isso. Tanto faz quem vai ser o próximo presidente, isso não vai afetar de maneira real a minha riqueza. Isso é um Eu grau de. acho que, só lembrando uma coisa aqui, Letala, que é legal de lembrar nesse momento, é que o Bitcoin foi um protesto, né? As pessoas às vezes esquecem, mas lá no bloco Gênesis, bloco número 0, está lá a manchete do The Times, que é Chancellor on the brink of second bailout for banks, que significa que o chanceler aqui, né, da Inglaterra já estava preparando para aprovar mais um bailout, né? O bailout era basicamente o governo dar dinheiro para sustentar os bancos e a população que ia pagar aquilo, que ia sofrer as consequências, né? E isso aconteceu no mundo todo durante a crise de 2008. E o Bitcoin veio logo ali em 2009 como uma reação direta a isso. Então, por mais que as pessoas digam, ah, o Bitcoin é uma coisa neutra, o Bitcoin teoricamente, o protocolo em si, o software, ele não tem como ter uma opinião. Ele é um software, ele está lá, faz o que ele foi programado para fazer, só que ele, no cerne das instruções dele ali estão ideias, né? As pessoas que fizeram ele tinham essas ideias e ele veio como um protesto. Então, até hoje, esse protesto é válido. Quem apoia as ideias do Bitcoin está apoiando esses ideais, mesmo que de uma forma indireta, né? O investidor pragmático que só quer, sei lá, diversificar um pouquinho do patrimônio dele, fazer aqueles negócios que eles chamam em inglês, né, de uma asymmetric bet, né, que é uma aposta assimétrica, que o negócio tem uma chance de crescer absurdamente,
Então, quando ele faz isso, quando esse tipo de investidor faz isso, ele inadvertidamente está apoiando o ethos e essa visão que o Bitcoin tem ali impregnada, né, no bloco zero. É fundamental essa ideia. Ô, Bruno, eu tô lendo agora aquele livro do O Indivíduo Soberano. Inclusive uma indicação do Refúgio Bitcoin, em algum podcast que eu li dele. Ah, foi do João Grilo. E aí, cara, tem uma frase assim, ó, que diz o seguinte. Bom, o livro foi escrito em 1997, mas é de uma precisão incrível. Em outras palavras, o Bitcoin vai tornar o Estado tão relevante no futuro quanto são as igrejas hoje. Infinitamente menos influentes e relevantes na sociedade do que eram nos períodos medievais, onde basicamente elas mantinham a paz, coordenavam os povos, eram as maiores proprietárias das terras, tinham grandes exércitos. A relevância que a igreja perdeu por vários motivos é a relevância que o Estado vai perder por vários motivos, um deles, um dos mais fortes, talvez o principal, o Bitcoin. Então, assim como hoje a igreja ela de certa forma, coadjuvante na sociedade, né? Claro, tem uns mais adeptos, outros menos. Eu mesmo sou católico, acredito em Deus e tudo mais, mas a igreja ela não dita mais as coisas como ditou já um dia. E é possível que o Bitcoin pavimente uma trajetória para que o Estado também não dite mais as coisas como dita hoje. A gente acha que a realidade pode, deve, ela naturalmente emerge do Estado, né? Que o Banco Central deve existir para ser o paizão de geral que faz besteira, ou que o Estado deve sustentar todo mundo que, por exemplo, não queira trabalhar ou não possa, e etc. É isso aí que você está falando, eu acho legal, que é igual aquele, como você comentou, que as pessoas têm dificuldade de entender as curvas exponenciais, essas mudanças drásticas, né? Existe o viés da normalidade também. As pessoas estão acostumadas com que a ordem social seja dessa forma, né? Que exista o Estado ali daquele jeito, com a tripartição do poder, que tem o legislativo, executivo, judiciário, e que aquilo está ali daquele jeito, é uma instituição totalmente calcificada, né, na nossa forma de viver, como nós organizamos a sociedade até hoje em dia. Então, tudo isso já criou esse viés da normalidade nas pessoas que esperam que essa ordem continue sempre assim. E quando aparece algo que desafia essa ordem, né, que coloca uma pergunta ali, é um desafio existencial para essa ordem, as pessoas tendem a deixar quieto, né? Não prestar atenção nisso, ou inclusive até não dar atenção nenhuma e questionar e dizer que não vai funcionar, que não pode ser, porque ela tem esse viés da normalidade, que tudo vai continuar sendo do jeito que está, mas eu creio que nós vivemos agora num momento que é de mudança absurda, mudança exponencial, transformações extremas, e a maioria das pessoas não está preparada para ver o mundo mudar de uma forma tão drástica e tão rapidamente. Como ele diz, assim, dizer para algumas pessoas hoje que o Estado não vai ter essa relevância toda lá na frente, é como dizer que vamos desenvolver uma habilidade de viver sem oxigênio, porque é esse o tamanho da presença do Estado em algum lugar, algo como se não houvesse o Estado, quem isso ou quem aquilo. E Bom, isso obviamente não é a verdade. Em algum momento, eu anotei aqui que falávamos do Banco Central e tal, e para quem está nos ouvindo, acho que uma metáfora que pode super ajudar a entender quem está em casa
Aprendi com o Preston Pysh num podcast que eu estava ouvindo hoje. Imagina você jogar